Gustavo Gayer, Marcelo Van Hatten, Bia Kicis, Eduardo Girão, Carla Zambelli, entre outros parlamentares, acabaram de se encontrar com Pedro Vaca, da Relatoria Especial de Liberdade de Expressão e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E segundo Gustavo Gayer, eles mostraram tudo. Eu tenho certeza que ele finalmente entendeu a gravidade da situação aqui no Brasil. Nós mostramos evidências, provas, vídeos com falas do Barroso falando perdeu o Mané. Vamos assistir o vídeo completo, mas antes deixe o seu like, o seu comentário, o que você está achando dessa visita. Você acha que essa visita pode beneficiar um dos dois lados? Lembrando que Pedro Vaca já se encontrou com Barroso e Moraes, ministros do STF. Ou seja, ele está no Brasil, ouvindo os dois lados. Em suas redes sociais, Marcel Van Hatten publicou, abre aspas, não haverá como ele voltar ao Washington sem estar absolutamente convencido da situação absurda e ilegal que estamos vivendo. Chega de censura, perseguição política e abusos de autoridade de Lula, do PT e seus aliados, especialmente do STF. Fecha aspas. A deputada federal Bia Kicis também publicou em suas redes sociais, abre aspas, estamos lutando pela liberdade contra a censura e as perseguições. Estamos revelando ao Pedro Vaca da OEA a verdade, inclusive desmontando a história contada ontem pelos ministros do STF. Sabemos que a OEA nada fez até agora, mas essa realidade pode mudar. Fecha aspas. Acabamos de sair com a reunião com o senhor Pedro Vaca, relator da Relatoria Especial de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós tínhamos ali um total de 12 parlamentares, entre senadores e deputados. Tivemos um tempo maior do que previsto para poder explicar e mostrar os nossos casos, o caso de censura, de perseguição, do atropelo constitucional, da ditadura do judiciário que a gente vive no Brasil. E eu posso te dizer agora que nós, depois de passarmos 1h30 conversando com ele, eu tenho certeza que ele finalmente entendeu a gravidade da situação aqui no Brasil. Nós mostramos evidências, provas, vídeos com falas do Barroso falando perdeu o Mané, fala do Barroso dizendo nós derrotamos o bolsonarismo, falas do Barroso dizendo que eleição não se ganha, se toma, falas do Alexandre de Moraes. Então, manchetes da imprensa brasileira, da imprensa tradicional, que corroboram tudo que nós havíamos denunciado nos Estados Unidos, que o Brasil vive sob um regime de ditadura do judiciário, que a censura que reina plenamente em parceria com o governo do Lula. Eu saí de lá com a sensação de que nós vamos ter em breve um relatório que vai chocar o mundo inteiro quando eles entenderem o que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente pelas mãos de pessoas como Roberto Barroso, Gilmar Mendes e principalmente Alexandre de Moraes. Um abraço. E é importante lembrar, né, senador, que nós estivemos com esse representante já no ano passado, relatamos as violações aos direitos humanos, aos abusos de autoridade, a censura existente no Brasil, então ele já sabe disso tudo. Nós questionamos a omissão da OEA nesse período todo e agora é a chance de nós e de tantos outros que tiveram seus direitos violados de falarmos diretamente com esse representante aqui no Brasil. Senador. Bom dia, pessoal. Não foi uma nem duas vezes, né? Foram várias vezes que a gente esteve junto na OEA e nós não vamos parar. Essa turma que está aí, uma parte delas vai sair, né? Porque vai ter novas indicações, terão novas indicações do governo americano, inclusive, mas a semente está plantada e está tudo registrado. E nós vamos continuar, ninguém vai parar, não. Então, muita gente está preocupada, mas ontem eles estiveram com o ministro do Supremo. Claro, eles precisam cumprir esse papel também. Agora é importante que você saiba que eles vão ouvir dezenas de brasileiros censurados. Inclusive aqui em São Paulo, nós tivemos ontem com pessoas que serão ouvidas. No Rio de Janeiro também, ao longo dessa semana. Brasília. Hoje eu e Marcel estaremos à tarde reunidos com Pedro Vaca, né? E nós temos muita coisa a falar, mas a perguntar também sobre as atitudes da OEA, porque coisas muito menores em outros países, eles tomaram já alguma ação, e no Brasil ainda estão calados. Exatamente, então nós estamos preparados já para essa audiência, nós vamos conversar com esse relator. Acho que foi importantíssimo o que o senador disse, ele tem uma função institucional a cumprir.
Obviamente que, como nós sempre criticamos que nos processos não tem devido processo legal, não tem, é tudo sob sigilo e etc, etc. Nós, nesse caso, precisamos reconhecer, né, que ele realmente tem que visitar as outras instituições, como fez ontem com o STF, e de forma transparente, lá a gente viu vídeos, etc. Eles que digam o que querem, nós vamos falar a verdade. E, aliás, não apenas nós, como disse o senador Eduardo Girão, tantos outros. E numa manhã, que eu preciso falar também, nós acabamos de ver essa notícia ontem à noite, né, de mais uma perseguição na Câmara dos Deputados. Eu fui indiciado pela Polícia Federal por falar na tribuna. Agora o deputado Eduardo Bolsonaro sofrendo dentro da corporação dele, da Polícia Federal, uma perseguição também por manifestações feitas na tribuna da Câmara dos Deputados. Então isso aí passou de todos os limites, né? O senador Eduardo Girão e eu estamos denunciando já há anos isso lá na OEA, e a gente realmente vai ter uma postura, obviamente colaborativa, de levar informações, mas também de cobrança, porque faz tantos anos que a gente está fazendo visitas ao OEA e até agora nenhuma nota sobre a situação no Brasil. Isso é algo que precisa ser realmente cobrado. E o importante é o seguinte: a Polícia Federal sempre foi uma entidade muito acreditada pelo brasileiro, mas a gente está vendo um destacamento, não sei até que ponto está havendo uma cooptação pelos poderosos de plantão para esse tipo de perseguição. Um absurdo que aconteceu também com Anderson Torres, que está lá com o PAD em cima dele, querendo atirar o salário, querendo demitir. Então, por que está acontecendo isso no Brasil? Isso é uma caçada implacável, e eu acredito que as pessoas de bem dentro da Polícia Federal, que é a maioria, eu não tenho dúvida, precisam chegar e dizer: pera ainda, eu inclusive tenho uma PEC, Marcel, para ela se tornar independente. A Polícia Federal está lá parada no Senado, mas eu já consegui as assinaturas, falta caminhar. Vamos trabalhar pelas instituições do Brasil para que a gente tenha a volta do Estado democrático de direito novamente em nossa nação. Exatamente, até porque hoje não temos a Polícia Federal independente. Parabéns pela sua PEC. Aliás, o que temos realmente é uma Polícia Federal do Lula, uma Polícia Federal de perseguição política na cúpula dela, né, e que representa apenas a minoria dos policiais federais. É bom reconhecer isso. Uma Polícia Federal transformada numa Gestapo do PT. Nós não podemos admitir isso, e a gente vai continuar trabalhando contra os abusadores de autoridade. E o meu sentimento, senador, é que a onda já virou com Trump presidente dos Estados Unidos, né, com as denúncias todas do USA, e agora com a vinda do relator da OEA aqui, a gente vai deixar isso ainda mais claro. Nada é mais forte do que a verdade. Então tem gente desconfiada, eu sei, e não tem nenhum motivo para não ser, por tudo que a OEA deixou de fazer nesses últimos anos, mas nós precisamos primeiro deixar com que o relator faça o seu trabalho, e apresentando a verdade, como nós faremos e tantos outros, não tem como o relatório sair distorcido. Se sair distorcido, bom, pessoal, aí é mais um motivo para a gente continuar trabalhando contra essa infiltração, né, da esquerda e do crime organizado em tantas instituições, inclusive internacionais. Eu vou lá porque meu voo está embarcando, está terminando, daqui a pouco eu embarco, e o senador Girão tem que pegar o voo dele no outro portão. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Vamos lá, vitória. Valeu, tchau, tchau.